Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após 9 rodadas. Vamos começar falando então dos jogos da 10ª rodada. A 10ª rodada que começa neste sábado com o jogo às 16 horas entre Coritiba e Santos. Partida que acontece lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Às 18h30, o Atlético Mineiro recebe o Red Bull Bragantino, partida que acontece no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, na Arena da Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebe a equipe do Cruzeiro. Também às 18h30, o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena contra o Cuiabá. A rodada ainda segue no sábado com mais um jogo. Às 21 horas, o Botafogo vai receber a equipe do Fortaleza, a partida que acontece no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No domingo, às 11 da manhã, o América Mineiro vai receber o Atlético Paranaense. Essa partida vai acontecer no estádio do Mineirão. O gramado do estádio Independência está passando por uma troca, então o América vai mandar o jogo contra o Furacão no estádio do Mineirão. Às 16 horas de domingo, teremos aí o clássico, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, partida que acontece no estádio do Morumbi. No mesmo horário, o Internacional recebe o Vasco, partida que acontece lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Às 6h30, lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás vai encarar a equipe do Fluminense. E no mesmo horário, fechando a rodada, o Flamengo encara o Grêmio, partida que acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os resultados da rodada passada, os resultados da 9ª rodada. 9ª rodada aí que começou com um empate sem gols entre Fortaleza e Bahia, partida que aconteceu lá no Castelão. O América bateu o Corinthians pelo placar de 2-0. Já o Atlético Paranaense derrotou o Botafogo por 1-0. Ainda no sábado tivemos aí o Clássico Mineiro e o Atlético venceu o Cruzeiro por 1-0, jogo que aconteceu no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Ainda no sábado, Santos e Internacional ficaram no empate em 1-1 na Vila Belmiro. No domingo, o Grêmio venceu São Paulo de virada em sua arena pelo placar de 2-1. Mesmo placar aí da vitória do Fluminense sobre o Red Bull Bragantino. Já o Goiás perdeu em casa, foi derrotado pelo Cuiabá pelo placar de 1-0. No duelo verde, o Palmeiras se deu a melhor e bateu a equipe do Coritiba pelo placar de 3-1. E no clássico que fechou a 9ª rodada, disputado na última segunda-feira, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 4-1, jogo que aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E agora eu vou mostrar para vocês então como é que está a classificação após 9 rodadas disputadas. O Botafogo, mesmo com tropeço diante do Atlético Paranaense, lidera, soma aí 21 pontos em 9 jogos. O Palmeiras aparece na segunda colocação com 19 pontos. A terceira posição é do Atlético Mineiro, soma 17 pontos. O Grêmio é o quarto colocado também com 17 pontos. O Flamengo já aparece em quinto lugar com 16 pontos. O Fluminense é o sexto colocado também com 16 pontos. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 15 pontos. E o São Paulo aparece na oitava colocação também com 15 pontos. O Fortaleza aparece na 9ª colocação com 14 pontos. O Cruzeiro é o 10º colocado com 13 pontos. A 11ª posição é do Red Bull Bragantino, também com 13 pontos, mas com uma vitória a menos que a Raposa. O Santos é o 12º colocado com 12 pontos. O Internacional aparece na 13ª colocação com 11 pontos. O Cuiabá também tem 11 pontos, é o 14º colocado. Aí um pouquinho mais abaixo, o Bahia é o 15º colocado com 8 pontos. O Corinthians é o último time fora da zona de rebaixamento, também tem 8 pontos. E aí começa a zona do rebaixamento. O Goiás é o 17º com 7 pontos. O América, 18º colocado, também com 7 pontos. O Vasco aparece na penúltima colocação com 6 pontos. O Vasco não vence desde a estreia, quando bateu o Atlético Mineiro fora de casa. E na última colocação, ainda sem vencer, o único time que não venceu ainda no campeonato, o Curitiba, soma apenas 3 pontos. Bom pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Um forte abraço a todos e até a próxima.